Estamos no ar, terça-feira à noite, é dia de episódio do Prazer Tantra. Que bom receber você aqui mais uma vez, mais um episódio com um tema muito interessante que eu vou revelar daqui a pouquinho. Antes eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, aproveita agora, se inscreve aí rapidinho, curte esse vídeo, compartilha, comenta, interage com a gente, deixa a sua opinião, a sua sugestão. Todo mundo aqui é muito bem-vindo, tá bom? Sintam-se em casa, pegue aí a sua pipoquinha, o seu refrigerante, o seu suco, porque hoje o bate-papo vai ser muito, muito bom. Ah, lembra de seguir a gente nas redes sociais também, que tá aparecendo aqui no vídeo, tá? Hoje a gente vai falar de Tantra, claro, com certeza, mas vamos falar de Tantra ancestral. E quem é a pessoa mais indicada para falar disso, que tá aí nas redes sociais, levando a palavra do Tantra ancestral, educando as pessoas, conscientizando sobre esse tema, é o querido Prama Shanti. Bem-vindo. Gratidão. Gratidão, meu irmão. Que alegria recebê-lo aqui. É um O Prama, prazer. gente, para quem não conhece, eu vou fazer aqui um breve resumo. Você vai me ajudar com algumas palavras. Prama Shanti, ele é somente psicoterapeuta junguiano, terapeuta holístico e tântrico, com mestrado em Reiki Master Usui System e especializações em coerência cardíaca. Nunca ouvi falar, mas achei interessante. Terapia tântrica ancestral, cura quântica, Vipassana Healing Method e esse Trieb? Trieb, reprocessamento da informação por estímulos bilaterais, apometria, respiração holotrópica e meditação vipassana. No Sri Lanka, recebeu as bênçãos e ensinamentos do mestre budista, que é guardião das relíquias de Buda. Aí o nome dele não vou conseguir. Valpola Kalyanatissa. Valpola Kalyanatissa. Faz canalizações desde 2013, né? Publica os textos no blog dele, no pramachanti.wordpress.com. Textos lidos por mais de 7 milhões de pessoas. Também já ministrou centenas de workshops e palestras para milhares de pessoas e já fez centenas de atendimentos terapêuticos. Então, Prama, a gente está falando aí de quantos anos de experiência com esse trabalho, principalmente com o Tantra ancestral, né? Eu estudo espiritualidade há 50 anos e especificamente o Tantra há 20 anos. 20 anos. E onde que tudo começou com o Tantra? É uma longa história. É uma longa história. Resumidamente. Eu sempre fui um buscador, né? E aos poucos eu fui encontrando material, encontrando pessoas, né? E foi muito importante nessa virada da minha vida, a minha ida ao Sri Lanka, onde eu encontrei o mestre Valpola Kalyanatissa, que é o guardião das relíquias de Buda, isto é, os restos mortais de Buda ficam sob a guarda dele, né? E lá eu tinha acesso praticamente livre a essas relíquias. Foi uma situação assim única. Imagino, né? imagino. E o Tantra foi uma coisa gradual na minha vida, né? E como a gente trabalha, né? Nós trabalhamos principalmente com workshops e com terapias, né? E nós temos o que nós chamamos de emergência da Kundalini, que tem dois sentidos. Né? Primeiro, emergência no sentido de fazer emergir, subir. E segundo, emergência no sentido de pronto-socorro. Nós atendemos muitas pessoas que têm patologias de Kundalini. Quais é uma seriam? Coisa que pouco se fala. Sim, né? sim. Fiquei interessada. Quais seriam essas patologias de Kundalini? Isso. São várias, são psicológicas e físicas, né? Desde, por exemplo, a esquizofrenia muitas vezes pode ser causada por Kundalini, né? Nós sempre aconselhamos uma consulta médica em paralelo e trabalhamos em conjunto com médicos. Sim, né? sim. Mas isso geralmente acontece devido a um despertar abrupto dessa energia, digamos assim. É por isso? Exatamente. E normalmente as pessoas não têm ideia do que é, né, a causa verdadeira e acabam perambulando de médico em médico, né,
que não estão prontos para isso, né? Então, você está dizendo que, por exemplo, se as pessoas não sabem que a causa é essa, então elas também não sabem que elas causaram esse despertar, ou seja, Isso, é uma energia que exatamente. pode ser desperta aleatoriamente, assim. Pode Mas, acontecer. por exemplo, assim, como é que alguém despertaria até entrar, de repente, num processo de esquizofrenia, despertou sem querer querendo? O que pode fazer, né? Apertar esse gatilho aí dentro? Eu acho importante assim a gente entender primeiro o que é a Kundalini e por que isso pode acontecer, né? Sim. Existem várias definições de Kundalini, explicações sobre isso. Ela é uma energia muito poderosa, né? Mas resumindo, eu costumo dizer que a Kundalini é a nossa alma. Nós somos a Kundalini. Materializada. Na verdade, nós temos este corpo, né? E nós o habitamos através da Kundalini, né? Então, essa energia é a energia inteligente, né? Que nos leva a todo o desenvolvimento espiritual que existe na nossa vida é causado pela ascensão da Kundalini, né? E eu sempre digo assim, eu acredito em reencarnação, né? E então eu sempre digo que a única certeza que nós temos é de que em uma das nossas reencarnações nós vamos nos iluminar, quer dizer, a Kundalini vai subir, né? E o que muitas vezes acontece é que a pessoa vem, reencarna sucessivas vezes e acaba não seguindo aquela programação original que ela mesma fez, né? E não permite que a Kundalini cumpra o seu papel, né? Um belo dia pode acontecer da Kundalini tomar atitude, né? Já que não foi pelo amor, é pela dor. Sim, aí vai pela dor. E aí podem acontecer algumas patologias, né? Então, mas tem algum... Com certeza tem, né? Mas assim, eu teria um exemplo do que as pessoas poderiam despertar a energia Kundalini sem querer, sem ter consciência disso? O que poderia causar? Um orgasmo poderia causar isso, por exemplo? Não é necessário nenhum orgasmo. Você pode estar dormindo à noite e ela resolver Não tem um motivo, despertar. sim. E aí você pode passar assim, todas as suas capacidades psíquicas são aumentadas. Você pode começar a ouvir vozes, enxergar luzes espirituais, entende? A sua mediunidade toda é alargada, né? Sim. Você pode sentir, por exemplo, um frio na coluna, né? Uma ardência no estômago, né? É um leque de patologias muito grande. E aí a pessoa vai de médico em médico, não identifica não nada. identifica e fica perambulando, né? E aí os perigos também de quem não despertou ainda essa energia, tentar por via, né, algumas práticas, que tem várias práticas, né, para que é possível despertar Kundalini, mas sem um acompanhamento há esse risco. Né? Esse risco. É muito comum as pessoas dizerem também assim, que não vamos mexer com a Kundalini, que é perigoso. Sim, muito comum. Eu digo, perigoso é a ignorância, né? Porque a Kundalini vai cumprir o seu papel, se for o caso, independente de qualquer coisa. A pessoa pode não mexer com nada de espiritualidade e a Kundalini resolver se manifestar, né? Então, quando nós trabalhamos com terapias que trabalham a Kundalini, o que a gente está fazendo é abrindo um caminho mais seguro, né? Para que se um dia ela resolver se manifestar, né, de forma permanente, ela encontre um caminho mais aberto, por assim dizer, né, e cause ou menos ou nenhuma patologia. Sim. Então, e como a pessoa, já que ela pode despertar sozinha, toda vez que ela desperta sozinha, vai acontecer algum tipo de patologia? Ou ela pode despertar e a pessoa seguir a vida normalmente, tipo, sem perceber que despertou? É impossível. Não,
Nós já tivemos casos de despertar só com alegria e felicidade, né? Mas a pessoa sempre vai notar uma diferença na sua vida, né? Porque a realidade se modifica, a pessoa passa a enxergar a realidade, o nosso mundo, de uma forma diferente. Mas seria a mesma coisa que a iluminação? Então, a subida da Kundalini subiu e iluminou? Ou não? Não necessariamente. Essa questão da iluminação é muito controvertida. Nós trabalhamos muito com isso, né? Por exemplo, o êxtase é um processo de iluminação, só que é muito curto, né? E no orgasmo sexual também pode acontecer este êxtase, né? É um vislumbre? É um vislumbre do que seria, né? A pessoa também pode, através do Tantra ancestral, ter momentos de iluminação bem longos, inclusive de dias, tá? Sem ser um iluminado. O que é um iluminado? Iluminado é quando a Kundalini sobe, chega ao Sahasrara e permanece. Eu digo assim, que ela sobe com malas e bagagens, ela mudou o domicílio, entende? Então ela vai morar na cobertura, vai ficar lá em cima. Aí isso é um iluminado. Tá? Isso é mais raro acontecer, e mesmo quando acontece, não significa que a pessoa assim vai se tornar um Buda, um Cristo do dia para a noite, né? O que acontece? Quando esse processo de iluminação acontece, seja permanente ou temporário, é como se a pessoa começasse a fazer downloads, entende? De todo aquele conhecimento do universo. Tá? Ela tem acesso a toda a sabedoria. Tá? Então, ela vai se transformando gradualmente, tá? Para a pessoa realmente começar a assim se comportar de uma forma como realmente um mestre iluminado, né, de acordo com as tradições antigas, precisariam pelo menos 2 anos desse contato direto com a sabedoria, com a Kundalini, né, no Sahasrara. Tá? Inclusive, isso causa uma modificação profunda, inclusive na bioquímica do corpo, né? Tudo vai se modificando. Então, é legal falar disso, Prama, né? Porque as pessoas acham que é assim, né? Virou iluminado, virou um santo, não tem, então tá mais, parece que vive fora da dualidade, assim, tipo, né? Mas continua um ser encarnado, Sim, né? Experimentando o mundo com as suas diferenças, com as suas mazelas também. Eu acredito que no caso seria como você olha, como você enxerga, como você lida e como você está no seu interior, né? Isso, principalmente. E é importante que nós continuamos humanos, né? E falhos, né? Quer dizer, não Um iluminado pode falhar. Pode falhar porque o processo de iluminação é gradual. Gradual. Né? E eu acredito assim, se nós estamos aqui, é porque temos alguma coisa a aprender, né? Tem algum motivo. Algum motivo, né? Não estamos aqui só a passeio. Mas o objetivo nosso é a iluminação aqui nesse planeta? O objetivo do Tantra ancestral, que a gente diz, né? Você perguntou se o objetivo nesse planeta é a iluminação. Eu diria que sim. Né? Com base na visão do Tantra ancestral. Isso. E o objetivo do Tantra ancestral não é a iluminação em si. É que a pessoa percorra o caminho da iluminação. Que ela seja um buscador. Seja um buscador. Porque este caminho é um caminho de felicidade, né? E se a gente for pensar assim, quem é que quer se iluminar? É o ego. Sim, que é importante. Quem quer, né? Quem quer se iluminar é o ego. O desejo do ego. O desejo do ego, né? Então, nesse caminho do Tantra ancestral, a gente procura cultivar a humildade, a não-mente, né? E colocar o ego a nosso serviço e não
ser um escravo do ego como a maioria da humanidade, né? Acho que essa é a viradinha de chave, Essa né? é a Não dá para virada. ficar sem o ego. Você não tem como matar o ego, Não, porque estamos encarnados, é, né? e o ego cuida da nossa sobrevivência. Ele Sim, é importante e faz coisas boas, né? O que eu digo assim é que o ego é como um celular. O celular é uma ferramenta maravilhosa, não é? sim. Mas se eu passar o dia no celular, passa a ser danosa. Vira escravo do Vira celular. escravo do E a celular. vida vai passando. Isso. O ego é a mesma coisa, né? A gente deve utilizar essa mente racional maravilhosa quando é necessária. Fora disso, a gente deveria estar num estado de presença, no mindfulness, né? Hoje é mindfulness, né? Mudou, né? Coisa que, né, sábios já falam há milênios, Há só que de outras milênios, formas, exatamente. né? É interessante. Aí a pessoa acredita, né? Pratica mindfulness, mas você veio falar de tantra, isso é besteira. É besteira, né? Meditação, isso não é religião, não ligo para isso. E o Tantra é isso. O Tantra é uma filosofia de vida, né? É um modo de vida. Era isso que a gente precisa entrar, porque eu falei, vamos falar de tantra ancestral, falamos de Kundalini, falamos de um monte de coisa. Vamos então separar, porque assim, quem me acompanha aqui nesse podcast, eu falo muito sobre sexualidade, falo muito sobre prazer, e falo de Tantra também. Tanto o Tantra mais raiz, como a gente fala, Sim. o Tantra mais clássico, mas principalmente o Neotantra, porque sou terapeuta neotântrica, que tem uma diferença. Então, quem acompanha aqui já entendeu ali que existe essa diferença, né? Sim. Mas eu trago muito mais terapeutas neotântricos. Então, já passaram pessoas aqui, por exemplo, o mestre Ananda Prem, que trabalha o Tantra clássico mesmo, e outras pessoas, o Guilherme Romano, enfim, né? Um pessoal que tem, de fato, o conhecimento do Tantra raiz. E agora Sim. você. Então, mas eu queria que você explicasse primeiro qual seria basicamente essa diferença, né? Em off você já me falou... não, basicamente a gente não foca, né, nas questões sexuais, do prazer e no orgasmo. Não se Sim. exclui, claro, acredito. Não se exclui. Mas não é esse o foco. O Neotantra a gente trabalha muito da sexualidade, né? Mas então o que seria o Tantra ancestral? Eu já trouxe com outro nome, né? Tantra raiz ou Tantra Isso. clássico. Agora o Tantra ancestral é a mesma coisa? Da onde veio esse conhecimento do Tantra, né? Nós acreditamos que esse é um conhecimento ancestral da humanidade que foi disseminado pelo mundo, tá? Por exemplo, ele esteve na cultura árabe, tá? E lá até hoje existe na forma de sociedades secretas, tá? Um pouco disso passou para o sufismo. Ele também esteve na China, onde deu origem ao taoísmo, né? Na Índia deu origem ao Tantra, tá? No povo Tamil, que é um povo que ocupa o sul da Índia e o Sri Lanka, né? Esse conhecimento ainda é cultivado até hoje, mas não sem o nome de Tantra. E no próprio Antigo Egito também esse conhecimento foi utilizado nas escolas de Ísis e Horus. Tá? Então, a gente acredita nisso, que existe uma raiz ancestral, tá? E nós nos dedicamos a isso, a difundir esse Tantra mais ancestral. Nós temos, por exemplo, workshops onde a gente estuda o que seria esse Tantra do Antigo Egito. Que legal. Tá? Que é um Tantra... Não era Tantra, né? A gente fala Tantra para que a gente entenda. Mas né? é uma filosofia, um modo de viver. É uma filosofia, tem práticas, como tem o Neotantra, né? Só que no Antigo Egito a finalidade era basicamente fortalecer o corpo etérico, que é o corpo das nossas emoções, né? Ele não se focava diretamente no despertar da Kundalini como esse Tantra indiano. Sim. Tá? Então, por exemplo, Jesus e Maria Madalena se acredita que fossem iniciados nessas escolas. Até pelo conhecimento que a gente acessou, Cristo na ressurreição teria aparecido não em corpo astral, mas em corpo etérico. Tá?
Porque esse Tantra, a gente fortalece o corpo etérico e dá condições de fazer essa aparição, né, em etérico, que é um corpo que pode ser visto assim por pessoas que não têm uma mediunidade muito avançada. Já o corpo astral, ele é mais sutil, só um médium consegue enxergar. Sim, né? entendi. Então, essa aí com a raiz egípcia, né? Práticas que têm essa raiz do Egito, do Não, Tantra. isso nós temos um workshop específico para isto, né? Para trabalhar esse Tantra do Egito. Do Egito. Tá? Nós trabalhamos basicamente o Tantra indiano, né? Onde nós estudamos todo esse processo de iluminação, né? Também temos práticas e vivências que trabalham a ascensão da Kundalini. Você poderia falar alguns exemplos de que práticas seriam essas? Porque aqui não estamos falando de práticas sexuais. Não. Né? Que as pessoas, tudo que você fala de Tantra, as pessoas acham que vai ter sexo no meio. E não necessariamente, né? Não... Também não exclui o sexo, né? Sim. Mas as práticas que se utiliza, tem muita prática, muitas baseadas na respiração, né? E também a gente tem todo um preparo para isso. Você pode controlar a Kundalini com a sua mente. Tá? Eu digo assim que quando a gente começa terapias, eu falo para as nossas pacientes assim que um dia ela pode estar caminhando na rua e, através da mente, fazer a Kundalini subir, chegar ao Sahasrara e entrar em êxtase. Isso é bem, não digo fácil, mas acontece com muita frequência. Não é uma coisa difícil de se conseguir. Sim. Né? Então, são práticas onde a gente trabalha a esse controle de energia do nosso corpo. E a Kundalini é uma energia que pode ser direcionada. Sim, perfeito. Sim. Você tem conhecimento das práticas neotântricas? Sim. Você já viu? Sim. Já. Que é basicamente, mais ou menos o que você está falando também, né? Qual que é a sua opinião? Quero ouvir sua opinião sobre essas práticas, né? Essas meditações ativas, esses exercícios também muito baseados na bioenergética, né? De respiração, de ground, de corpo. Tudo isso ali a gente está mexendo com essa energia, né? Exatamente. Eu acho que o Osho fez um grande trabalho, né? Trazendo o Tantra para o Ocidente na forma de Neotantra, né? Porque exatamente isso, né? Precisa haver uma conversão do Tantra para o Ocidente, né? A gente não pode chegar aqui com todos aqueles preceitos que não é mais época para aquilo, né? Então, o Osho fez esse grande trabalho, né? E com relação, por exemplo, às meditações ativas, né? Eu acho que foi uma grande sacada que o Osho deu, porque antigamente a pessoa passava o dia no campo, chegava em casa com o corpo cansado e a mente limpa. E era fácil de meditar. E hoje é o contrário, a gente chega em casa no fim do dia, né, passa o dia sentado no escritório, chega em casa com o corpo descansado e a mente a mil. A mente a mil, a cabeça está... Então, o que faz a meditação ativa, né? Tem uma fase em que a gente eleva o metabolismo, né, para simular como se você estivesse passado o dia no campo. E depois, quando o metabolismo estiver em alta, automaticamente nesse processo de ativação, a nossa mente vai se acalmando e fica fácil para a pessoa sentar e meditar. Porque ao final sempre tem esse momento da meditação mesmo, né? E isso é importante, né? Muitas vezes eu já tive em eventos em que o pessoal faz essa ativação metabólica, né? O pessoal pula, dança, e às vezes esquecem da meditação, né? Então aí fica só no oba-oba. Fica só no oba-oba. É legal, mas né, não cumpre a promessa, que seria mexer com essa energia. Mas você acha essas práticas seriam perigosas? Tem algum risco? O que você acha?
Não, É tranquilo, não vejo isso, né? é tranquilo. Eu, particularmente, nunca tive problema. Não. Né? Mas eu estou falando aqui com uma pessoa que tem 20 anos só de estudos do Tantra, né? Isso. Fora toda a bagagem de estudos espirituais. Então, é importante que as pessoas entendam que não é arriscado esse tipo de prática. Na verdade, é o mais indicado, eu É acredito, o mais indicado, como eu para falei, nós né? ocidentais, né? Você vai abrindo o caminho Devagar. e com segurança, para que, se eventualmente acontecer uma ascensão da Kundalini, ela encontre um caminho propício, né? Sem dano, sem causar dano. E vai ter sempre um profissional ali conduzindo, que Isso. espera-se, né, que esteja capacitado para qualquer coisa. Às vezes vem emoção, né, assim, mas nada que vá fazer você desassociar, enfim. Mas pode vir uma emoção, pode vir várias coisas. Inclusive processos orgásticos até, né? Não orgásticos genital, né? Não orgasmos genitais, mas sensações. O que êxtase, seriam, né? Esse êxtase. Você chama de Isso. êxtase mesmo. Isso, Porque né? Que seria, no caso, seria isso, então, um sinal de que a Kundalini Subiu. subiu. O que é o êxtase, né? É o nosso encontro com Deus, né? Que coisa linda. Que coisa linda. É isso mesmo. Muito lindo. É isso mesmo. É essa sensação que a gente tem. E a respiração é muito importante nesse. Exatamente. Eu acho que sem respiração não daria para fazer muita coisa, assim, né? Sem essa respiração consciente Exato. que a gente costuma fazer nesse tipo de trabalho, né? Mas as pessoas não têm noção do poder, da potência e do que a respiração é capaz de fazer com a nossa vida. Exatamente. Quando a gente estuda a Vedanta, a gente vê que essa energia, o prana, se acredita que seja a energia criadora do universo. Tá? É uma energia de consciência, uma energia de espírito. E essa energia que a gente respira não é nada mais do que a criadora do universo. O prana. É a potência que tem e a importância da gente administrar essa energia, o prana, de uma forma consciente e estruturada dentro do nosso corpo. Então, através do controle da respiração, das retenções, né, a gente pode praticamente fazer qualquer coisa. Não há limite. Sim, entrar em estados alterados de consciência. Exatamente. Sem precisar usar droga, gente. Sem nenhuma droga. Entendeu? Tá aí gratuito, que o universo deixou pra gente Não ser feliz. vicia, Não vicia. E é gratuito. Faz bem. Faz bem. pro organismo. Mas, Bruno, eu queria que você me ajudasse a esclarecer aqui uma coisa, porque fala-se assim, né? Não, a energia só existe uma. Mas aí vem e fala, não, mas o prana. Não, mas aí a Kundalini, né? E aí, qual que é a diferença? Se a energia é uma só, por que uma é prana, por que é uma Kundalini? Ou são expressões diferentes, ou formas diferentes da mesma energia se manifestar? Como é que é isso? Eu diria assim, a energia de prana é uma energia universal. Tá? E ela está em todo o universo. Tá? O éter é uma condensação de prana. O éter é o que a ciência chama de matéria escura, que está presente em todo o universo, né? E é uma energia de consciência, né? E no universo não existe matéria sem consciência. Não existe Shakti sem Shiva. A consciência é um campo da matéria. Por exemplo, essa xícara tem consciência. Tudo tem consciência. E a nossa consciência é a Kundalini, a nossa alma. Então, a matéria com que a Kundalini é formada é o prana. Tá? Prana é uma energia de espírito. Sim. Tá? E para que essa energia fique no nosso corpo, eu sempre digo assim que é como a gente tentar colocar um balão cheio de ar no fundo de uma piscina. O que eu preciso fazer? Colocar peso, né? Senão sobe. Né? Então, a Kundalini, ela é essa matéria de prana revestida de forrar, que é uma energia densa de matéria. As escrituras dizem que a Kundalini é uma serpente que dá
3 voltas e meia sobre si mesmo. Isso é uma alusão a isso, é que ela precisa se revestir de matéria densa para permanecer aqui. Seria a mesma energia telúrica também para essa energia? Isso, é a própria energia telúrica. Que é que sustenta a gente. Que é o que nos sustenta. Aqui na Terra. Aquela energia que a gente absorve pelo chakra raiz. Né? Muito bem. E pelos alimentos. Interessante. E aí, como é que a pessoa poderia, por exemplo, só estudar, né, expandir a minha consciência através do conhecimento? Eu estou despertando a minha Kundalini, eu tenho que ser necessariamente mexendo no corpo? Tudo pode, né? Tanto que eu falei que a Kundalini pode sozinha despertar, né? Se a pessoa vai para o caminho do autoconhecimento, aumenta a probabilidade de um despertar. Né? Mas o trabalho com o corpo é essencial. No Tantra, nós dizemos que o corpo é a nossa ponte para o universo, é a nossa ponte para chegar a Deus. É a ferramenta que nós temos para trabalhar, né, e nos encontrar com Deus. Né? Tem uma história que diz, né, que nós estamos na era de Kali Yuga, nos tempos de escuridão, e que Shiva deu este presente para a humanidade, que é o Tantra, porque, de acordo com as profecias, existiria, nessa época de escuridão, né, todos os mestres estariam corrompidos e nós não teríamos mais acesso às escrituras sagradas. Então, o Tantra seria uma forma de, pelo nosso corpo, sem depender de ninguém, nós chegarmos a Deus. Sim. Autonomia. Autonomia. E o Tantra é isso. Né? Nós não dependemos de nenhum mestre. A gente pode receber um ensinamento, mas nós somos livres. Né? E a liberdade é fundamental no Tantra. Eu sempre digo que Tantra é amor e liberdade. E um não existe sem o outro. Sim, né? Sim. Amor sem liberdade. Né? E é muito, eu vejo dessa forma, é muito também sobre a liberdade dos nossos condicionamentos, né? A gente ficar livre até dos desejos. Não que a gente não vai mais sentir desejos, mas não ser escravo dele. Exatamente. Né? Que é aquilo que a gente estava falando no princípio. Ficar livre da nossa mente, né? Livre da mente. No final das contas, no final das contas, é o maior desapego, né? Isso. As pessoas acabam se apegando a essa imagem que tem de si, né? Esse é o caminho da desidentificação? Se desidentificar de tudo? Exatamente. Parece simples, né? Eu não vou mais me identificar, então... Mas você tem que estar atento a todo instante, se observando. É por isso que nós temos vários workshops, né? Onde a gente trabalha muito a questão do desapego. Né? Buda disse que a origem do sofrimento é o apego. Nós falamos assim que todo apego causa sofrimento. Né? Então você já sabe, você se apegou a alguma coisa, vai vir a conta, vai sofrer. Vai sofrer. Isso a gente coloca em tudo, né? Não só nas coisas materiais, tipo de bens materiais, mas relações. Em tudo, exatamente. Né? E é importante ter essa consciência, porque quando vier a conta e você sofrer, você sabe o motivo. Você não é um coitadinho, um pobrezinho, né, que está injustamente sofrendo. Sim. É importante, é claro que a gente não vai conseguir chegar a um desapego zero pela nossa condição, né? Mas isso deve ser uma busca constante. Inclusive o desapego de quem você acredita que é. Exatamente, esse é o maior desapego. O maior desapego, né? O mais difícil. Assim, por um lado é bom também, porque enquanto eu acreditava que eu era uma pessoa insegura, eu não tinha esse podcast, entendeu? Então, eu tive que desapegar dessa imagem que criei de mim. Né? E isso é muito bom, gente. É o que eu falo. E pode ser prazeroso. Esse é o slogan desse podcast. Evoluir é prazeroso. É prazeroso, Nos traz felicidade, né? Traz felicidade, sim. Não é fácil, mas eu também
qual seria a graça da vida, afinal de contas, se tudo já tivesse pronto e perfeito? E eu sempre digo também que o prazer é muito importante. Tá? Nós falamos para os nossos alunos assim, que você precisa ter pelo menos uma coisa que tenha lhe dado prazer naquele dia. Todo dia você precisa receber uma dose de prazer. O nosso ser necessita isso. E por que o prazer é tão importante? Aonde leva o prazer, né? Leva ao êxtase, ao encontro com Deus. É uma volta às nossas origens, né? É por isso que a gente precisa do prazer. E o prazer não é só sexual. Sim. Eu falo prazer em você se dar um presente durante o dia, entrar numa confeitaria, comer uma coisa boa. Um chocolate, sentir um chocolate ali derretendo. Isso, é um momento de êxtase. Um momento seu, né? Você se dar um presente, né? Todo dia. Mas eu falo muito isso também, independente do prazer sexual. Mas como o prazer sexual ainda é bem condenado enfim. Infelizmente. Né? Eu acho também importante a gente bater nessa tecla, que eu digo, enfim, nós enquanto sociedade, Sim, né? Porque eu falo como que o prazer, o sexual especificamente, pode ser associado a coisas ruins do diabo, do demônio, né? Inferno e pecado, se a gente pode chegar e acessar um êxtase. E é tamanha felicidade, é uma sensação, né, que a gente não consegue muito traduzir em palavras, que pode ser alcançada, como você já bem explicou, não só pelo orgasmo, pelo sexo, mas também no sexo, no orgasmo. Sim. Então, esse êxtase só pode ser associado a algo divino. Exatamente. Ou a gente vai associar essa felicidade imensa com algo do demônio, então eu vou ficar mais amiga do demônio, assim, porque, né, sabe, tipo... É sobre isso, né? Isso que você falou é muito importante, porque muitas vezes as pessoas me questionam assim, dizendo, não, mas a energia sexual é pesada. Você pode atrair obsessores, não sei o quê. E eu digo assim, a energia sexual não é pesada. Ela é a energia mais linda e mais pura que existe. O que é pesado? São as nossas sombras sexuais, as nossas repressões, né? As nossas culpas. Né? Isso é que é pesado e pode atrair influências pesadas. Né? Se você for praticar o sexo realmente com liberdade, com a alma aberta, sabendo que aquilo ali é uma coisa de Deus, essa é a energia mais pura que tem. Né? E isso até foi aquela questão que aconteceu entre Freud e Jung, né? Que Freud dizia que a libido, né? Que é essa energia orgástica, que é a própria Kundalini, Freud dizia que é sexual. E Jung dizia que não. E Jung via além, né? Via além. Jung maravilhoso. E é exatamente isso. Não existe, na verdade, energia sexual, isso ou aquilo. É a energia de Kundalini. E quando a Kundalini está no chakra raiz ou no Swadhisthana, ali essa energia tem cunho sexual. Por exemplo, essa mesma energia, quando chegar no Anahata, é uma energia de amor puro. Né? Então, é uma energia só. É uma energia só. De você dar a qualidade que você quer. E aí você observa, né? Se para você o sexo tem essa energia pesada, densa, de pecado, não é o sexo em si, não é a energia sexual em si. O que está por trás disso, né? Porque naturalmente é uma energia pura. Exatamente. É uma energia boa, gostosa. O que faz dela pesada ou não, como você falou, são as sombras que são frutos de condicionamentos sociais. As repressões. Né? As repressões, que são condicionamentos socioculturais que também foram mudando ao longo das épocas, né? Ou seja, é impermanente, porém ela é permanente quando no seu estado natural. Ela sempre foi e sempre será essa energia pura, né? E aí vem o Tantra,
ou o Neotantra e os seus ensinamentos para fazer esse caminho da gente ter consciência em relação a quais são essas sombras, quais são essas repressões e ir fazendo essas limpezas. Então, não tem jeito. É só o autoconhecimento. Exatamente. Por que a sociedade sempre condenou isso, né? Se a gente for ver, toda a forma de prazer individual sempre foi condenada pela sociedade. Sim, independente de sexo. Né? Por quê? Porque uma pessoa feliz não pode ser controlada. E a sociedade é controle, né? A sociedade é baseada no controle. A sociedade vem de medo para controlar as pessoas, né? E a energia sexual é uma energia libertadora. Coloca você em contato com Deus, lhe deixa feliz, né? E isso não interessa para a sociedade. Mas a desculpa é que sem esse controle haveria o caos. Usa-se, né, para manipulação. É manipulação. Né? Usa-se para manipulação. Mas uma pessoa... E essa liberdade que a gente fala tanto de alcançar, né? Não é sobre isso. As pessoas acham que a liberdade é sair por aí matando, roubando, fazendo o que quiser. Não é sobre isso. É se libertar desses condicionamentos, desses pesos que a gente carrega. E a liberdade não é Muitas pessoas têm medo da liberdade, né? A maioria. Tem isso também. Porque a liberdade tem isso. Ela nos leva a fazer escolhas. Ela requer responsabilidade. Requer responsabilidade. E cada escolha que você faz, você escolhe uma coisa em detrimento da outra. E essa que não foi escolhida é uma perda, né? E se eu não posso... Se eu sou livre, obviamente eu não posso responsabilizar e culpabilizar ninguém. Sim. Então, sendo livre, eu não vou ter em quem colocar a culpa. E exatamente. Aí, né? Não vou colocar a culpa no governo, não vou colocar a culpa no marido, nos meus pais. Então... Mas é isso, a liberdade te leva a abrir mão de determinadas coisas para ficar com outras, né? E aí também tem que aguentar julgamentos. Você vai estar preparado para isso. Por isso que é um processo, né, Parama? É um processo. E por isso que o Tantra é tão lindo, né? Porque é uma filosofia de liberdade, de amor e de liberdade, né? Para as pessoas serem realmente plenas. Em todos os sentidos. E como é que você faz o seu trabalho hoje, Parama? Você colocou aqui na sua apresentação que também é terapeuta tântrico, mas não é dessa linhagem neotântrica. Mas você atende individualmente também ou vai só os seus workshops, seus grupos? Nós temos os workshops, tá? Temos, por exemplo, de Tantra Ancestral, onde a gente ensina toda essa tecnologia do Tantra, o que é a Kundalini, como se trabalha a Kundalini, né? Nós temos o workshop de Tantra, Paixão e Sedução. Olha que interessante. Onde nós trabalhamos essa energia da paixão e o processo de sedução, para que as pessoas possam se conhecer, né? Que uma paixão é uma coisa gostosa, mas uma paixão também pode arruinar uma vida. Pode. Né? Então, a gente precisa saber trabalhar com essas energias. Mas isso é só para casais? Não, são solteiros e casais, e normalmente as pessoas vão sozinhas. Tá? Também temos um workshop de relacionamentos tântricos, onde a gente trabalha muito essas questões do desapego e do amor, né? Que as pessoas, na prática, as pessoas não sabem mais o que é o amor. Sim. Acho que o amor romântico, que é o amor do apego, seria o amor verdadeiro, né? Tipo, As pessoas pensam isso, né? Você fala hoje na internet, né? Que é o que a gente vê hoje, que a gente mede como que a sociedade está pensando. E sempre que alguém fala sobre relacionamento aberto, por exemplo, ou relacionamento livre, chame como quiser, é um auê, porque assim, 99% das pessoas, eu não admito, não pode dar carona para amiga, não pode ter amiga. É uma coisa assim que eu falo, gente, como que pode? E é sofrimento, né, para ambas as partes. Para ambas as partes. Como desconstruir isso? Aí daria um tema só para um episódio só, né, Parama? Difícil de desconstruir. E nas terapias nós trabalhamos com essa parte de respiração, trabalhamos também com massagens, inclusive a neotântrica. Então nós utilizamos como ferramenta em alguns casos, né,
mas de uma forma assim, como eu disse, nós temos um protocolo um pouco diferente. Sim. Nós trabalhamos com limpeza de chakras, com reiki, uma sessão terapêutica na nossa escola leva de 2h30 a 3 horas, tá? Que são vários passos, né? E assim, o nosso propósito, o foco é o trabalho com a Kundalini. Não é chegar ao orgasmo. Sim. Tá? Perfeito. Claro que chegar ao orgasmo também é bom, mas são Você não vai processos impedir. diferentes, né? Você não vai impedir a pessoa Não estar vai lá. impedir. Se chegar lá, é melhor ainda. Vai parar no meio do caminho. Mas não é esse o objetivo. E tá tudo bem. Poxa, para mim, que legal o seu trabalho, quanto conhecimento, quanta sabedoria. Quero te agradecer por estar aqui, por ter aceitado o convite. Eu quero que você deixe uma palavra aí final para quem está acompanhando. A gente vai passar também em sua rede social. Mas para quem está nesse processo, né, de busca, de autoconhecimento, por onde começar? É ler um livro ou buscar alguma prática específica? Começar com a meditação? O que você diria? Sou muito grato pela oportunidade, né? E com relação a isso, uma das grandes dificuldades dessa busca do Tantra, né, é a gente encontrar fontes seguras. A gente, assim, a maioria dos livros né, que se encontram no mercado são muito ruins nesse sentido, né? Sim. Nesse caminho tântrico, a meditação é uma prática muito importante, né? Que é a meditação tradicional. Tradicional, né? A pessoa aprender os fundamentos da respiração, os pranayamas, né? Isso é muito importante. E procurar realmente nesse caminho tântrico um terapeuta tântrico, uma escola tântrica, existem várias, né? Tem a nossa e existem outras escolas muito boas também. Quer dizer, procurar um profissional responsável, né? Pesquisar na internet, né? Não sair aceitando o primeiro profissional que aparece pela frente, né? E é também importante a gente ter um cuidado com essa escolha, sim. né? Porque o nosso corpo emocional é um corpo muito frágil, né? E as pessoas muitas vezes não enxergam isso. Às vezes um evento de poucos minutos pode marcar a vida de uma pessoa para sempre, né? E um terapeuta, eu acho que é uma profissão muito sagrada. Nós lidamos com vidas humanas, né? Então, precisa ter um cuidado especial na escolha de um terapeuta. E cuidado também, não vai querer ler as coisas por aí e sair fazendo as coisas sozinho. Sem acompanhamento. Sem acompanhamento, né? Exatamente. Depois você fica biloló e aí não sabe por que foi. E aí é difícil. Que aconteceu, né? É difícil consertar, mas dá para consertar. Dá para consertar. Mas às vezes é trabalhoso. Não vamos arriscar, né? Também. É bom não arriscar. É bom não arriscar. É porque eu vejo também, Prama, que assim, os textos mesmos, os bons livros, para nós aqui do Ocidente, do Brasil mais especificamente, que não temos, enquanto sociedade, o hábito da leitura, vamos combinar? Sim, né? E aí vem uma leitura difícil, densa, um monte de palavra em sânscrito, um monte de conceitos que a nossa mente não consegue assimilar. Né? Então, mas nós temos aqui, por exemplo, Prama, já passou um monte de gente aqui interessante, né, que tem de fato conhecimento, que vem e faz essa... É o papel do professor, né? É pegar esse conhecimento e traduzir de uma forma simples. Traduzir de uma forma simples, que é o que você faz lá no seu trabalho, nos seus workshops. E se quiser divulgar, se já tiver alguma data aí de algum evento seu, fica à vontade, tá? E divulgar também a sua rede social, que você está no Instagram e foi lá que eu te achei, inclusive. Gratidão. O nosso Instagram é @pramachante, né? Nós temos um blog também que é pramachantewordpress.com. E agora, 16 e 17 de dezembro, nós temos esse workshop Tantra, Paixão e Sedução.
Oh, meu Deus, mais um evento para eu ir. Será um prazer Fiquei te receber muito lá. interessada, fiquei muito interessada. De verdade. Quero ver. Quem sabe? Vou ver se consigo ir, se não der nessa. Numa próxima, com certeza, quero participar de algum trabalho com você. Agradeço, honro a sua sabedoria, o seu servir nesse planeta, ajudando aí com a expansão da consciência, o despertar de Kundalini, e que os nossos caminhos possam se encontrar aí Se Deus novamente, mais pra frente. Viu, Gratidão Prama? pela oportunidade e parabéns pelo teu trabalho. também, Gratidão, que é meu muito irmão. lindo. As portas estão sempre Gratidão. abertas aqui para você, viu? Ok. E é isso, gente. Fica aí as redes sociais do Prama, se você gostou. Claro que você gostou, né? Gostou tanto que eu sei que você vai pedir uma segunda parte. Quem sabe próximo ano a gente faça também, porque fiquei cheia de vontade de fazer mais um monte de perguntas, mas vocês sabem, o nosso tempo aqui é curtinho, mas, enfim, a contribuição do Prama foi maravilhosa, bastante conhecimento. Novamente, mais uma aula gratuita para você aqui sobre Tantra Ancestral dessa vez. Então, quer se aprofundar? Segue lá no Instagram, entre em contato com o Prama, continue acompanhando este canal aqui no YouTube, estamos também no Spotify e nas redes sociais aparecendo aí na tela. Para não perder nenhum conteúdo, você precisa se inscrever nesse canal, vamos ajudar a espalhar a palavra do Tantra por aí. Para você, uma ótima noite, um bom descanso, uma boa semana. Terça-feira que vem estaremos aqui novamente no mesmo bate-canal às 20 horas com mais algum convidado especial e mais algum tema super interessante. Para você, uma semana com muito prazer e muitos orgasmos. Até semana que vem. Tchau, tchau.